Pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula da semana passada, nós estudamos recursos hídricos, né? E a importância dos recursos hídricos para a agricultura. E aí, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a pecuária. Nós já falamos sobre a agricultura, agora é pecuária, certo? E aí, o que é a pecuária, né? Nós temos a pecuária como uma atividade humana, de criação de animais, sejam esses animais de grande porte ou de pequeno porte, ok? Mas o que é que diferencia essa atividade, né, essa criação de animais? Como é que a gente diferencia de, por exemplo, ter um pet em casa? Essa criação ela é voltada para um comércio, então é uma atividade econômica, certo? Geralmente a pecuária ela é voltada para alimentação humana. Então, por exemplo, geralmente é para o consumo, fazer carnes, presunto e etc. Linguiça, essas coisas, certo? É apenas alimentação? Não, certo? A gente tem, por exemplo, com as ovelhas, a gente tem a extração da lã. Por aí vai, tem vários produtos cosméticos, certo? Tem muitos produtos que a gente usa através da produção animal, certo? Então, são produtos de origem animal. E aí, nós temos, de animais de grande porte, nós temos dois grandes exemplos, que são os bovinos, que são os bois e vacas, né? E os equinos, que são os cavalos e as éguas, por exemplo. E aí, de pequeno porte, nós temos as avícolas, que são aves, os caprinos, que são cabras, bodes, os suínos, que são porcos, e os ovinos, que são as ovelhas, certo? Esses são os melhores exemplos que a gente tem. E aí, existem 3 tipos de sistema de criação. Para criar esses animais, precisa ter um sistema, e existem 3. O primeiro é o intensivo. O intensivo, os animais eles ficam presos em confinamentos, certo? Então eles não pastam, eles não andam, eles ficam o tempo todo parados em pequenos recintos, e eles passam o tempo todo comendo, em pé, comendo o tempo inteiro, certo? E o segundo, a gente tem o extensivo, que é com pastagem. Então, os animais ficam soltos, que é mais parecido com o estilo de vida deles, certo? É 100% livre? Não, existe um cercamento, mas eles andam, eles caminham, eles comem o pasto e tal, certo? E tem o terceiro, que é o semi-extensivo. Como semi-extensivo, é porque metade eles ficam em confinamento e metade do tempo eles ficam em pastagem. Então, esses animais, eles ficam um tempo presos e um tempo soltos na pastagem, né? E aí, existem críticas a esses tipos de sistema de criação, tanto do intensivo quanto do extensivo. Por quê? Porque o intensivo, ele, em confinamento, ele não respeita a natureza do animal. Então, é uma coisa que agride muito a saúde do animal. Eles ficam o tempo inteiro, geralmente tomam hormônios, certo? Injetam hormônios nos animais, então eles ficam o tempo inteiro parados, comendo em lugares extremamente apertados. Então, isso não é saudável para o animal. Só que o extensivo também sofre críticas. Por quê? Porque para você poder fazer um cercamento de um pasto para os animais pastarem ali, você precisa desmatar uma grande área de floresta, certo? Então, por exemplo, a Amazônia, ela tem sido ultimamente, nesses últimos anos, décadas, desmatada com grande quantidade, muito intensamente, para a pastagem de animais, certo? Para a produção de carnes, por exemplo. Então, a gente tem críticas desses 2 tipos de criação. Sem falar, né, nos movimentos veganos e vegetarianos, que eles elucidam explicam assim que você pode viver uma vida
sem comer produtos de origem animal, ou usar produtos de origem animal, ou testagem em animais, ok? E aí, como é que a pecuária, ela transforma a paisagem, né? Como é que ela transforma o espaço geográfico? Justamente porque para esse tipo de sistema, demanda uma grande área para os animais poderem ficar lá, né? Então, essa área, ela é desmatada. Então, aí já é um grande problema, certo? Então, a gente altera muito o espaço que está ali. A gente vai degradar bioma, ecossistema, certo? Então, tem um impacto tanto da flora, né? Da derrubada de árvores, a mudança de plantas, quanto na fauna, porque você vai retirar, quando você retirar a flora, né, as árvores, automaticamente várias espécies que dependem dessas árvores, elas saem de lá. Então você causa um grande impacto. E também, né, prejudica o solo com o animal passando ali o tempo todo, não é uma coisa natural, né, é apenas pastagem. Então tem um intemperismo no solo, uma erosão no solo, certo? E a produção de carne, né, de produtos de origem animal, ela demanda muita água, certo? Então, num período de escassez de água, né, numa crise hídrica que a gente está vivendo hoje, isso é muito alarmante. Então, tudo isso vai transformando o espaço e a gente vai notando que essas relações de produção, né, geralmente voltadas para um comércio muito grande, elas alteram todo o espaço geográfico em torno dela, ok? Bom, pessoal, então a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, é só me perguntar, ok? E é isso. Até a próxima semana.